Olá, concurseiros e concurseiras, tudo bom? Espero que tenham aproveitado o feriado, tenham conseguido estudar pelo menos um pouquinho. Hoje nós vamos iniciar a primeira parte do tópico 5, técnicas de arquivamento, arranjo, interpolação e ordenação. Bom, para quem está perdido, essa matéria ela faz parte do edital de biblioteca da UFRJ para o concurso agora de 2015, tá bom? Bom, gostaria de aproveitar e dizer para vocês que acompanham o nosso canal que os dois últimos tópicos, no caso, atendimento ao público e fluxos, eles vão ser dados conjuntamente, tá? Eu vou transformar eles numa aula só de 3 ou 4 partes, o quanto for necessário. Já queria dizer para vocês, para ficar tranquilo, que já deem uma lida, porque é muito simples a parte de atendimento ao público e de fluxos. Meramente, como eu posso dizer, são coisas do cotidiano, tá? Não tem nenhuma novidade. O fluxo também vocês vão ver que não tem segredo, tá? Bom, e a matéria de hoje? A matéria de hoje, ela é decoreba, tá? Essa aula que a gente vai estar dando aqui, né? A parte 1 é só a introdução. As outras partes vocês vão ver que é decoreba, porque a pior parte mesmo da matéria, assim, a parte mais pesada, já passou, tá bem? Que é inclusive onde vocês têm que estudar mais, que é estruturação, conservação, tá? Bom, então vamos para nossa aula. Arquivo, conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos por um governo, organização ou empresa no decorrer de suas atividades, arquivados e conservados por si e seus sucessores para efeitos futuros. Uma outra definição para arquivo é o seguinte: é a acumulação ordenada dos documentos, em sua maioria textuais, criados por uma instituição ou pessoa ou empresa no curso de suas atividades e preservados para a consecução dos objetivos visando a utilidade que poderão servir no futuro. Bom, o que acontece? Arquivo, ele vai ser um termo polissêmico. Ele tem diversos significados, é isso que quer dizer. No caso, arquivo, ele pode ser um mero conjunto de documentos produzidos ou recebidos por uma entidade no decorrer de suas funções, como também pode ser um edifício de arquivo, também é chamado de arquivo, sabe? Por exemplo, um andar, uma sala que vai ser destinado à guarda dos documentos. Como também pode ser um simples móvel, um gaveteiro, também é um arquivo, ok? Ou seja, você tem que saber interpretar dentro do contexto. Mas aqui o que mais vai ser utilizado é o termo de arquivo como eu defini primeiramente, ok? A partir desse conceito que está escrito na tela de vocês aí de arquivo, podemos então tirar algumas conclusões sobre a finalidade e as funções do arquivo. Bom, a primeira finalidade é servir à administração de uma instituição qualquer que seja a sua natureza. Depois que a atividade administrativa acaba, os arquivos eles começam a funcionar para a história e para a cultura. Lembra quando nas primeiras aulas eu falava para você para a memória, que a biblioteca ela é muito importante para a memória histórica? Então, é isso, sempre nesse raciocínio. Então, a finalidade de um arquivo é para a história e para a cultura. E quais são as funções básicas? Bom, em consequência, acaba surgindo, como fonte de pesquisa, servir a história. No entanto, qualquer que seja a finalidade de um arquivo, as suas funções básicas são as mesmas: guardar e conservar, tá? Então, finalidade: história e cultura, memória, para memória da história nacional. E qual é a função básica do arquivo? Guardar e conservar. Guardar e conservar.
Bom, arranjo. Sequência de operações intelectuais e físicas que visam a organização dos documentos de um arquivo ou coleção, utilizando-se diferentes métodos de acordo com um plano ou quadro previamente estabelecido. Faz parte das etapas de trabalho do tratamento técnico de documentos. Então, arranjo nada mais é do que, falando da parte intelectual, é quando quando o técnico de arquivo, ele vai definir o método. Então, quando ele está definindo o método, quando ele define, a gente vai ter a parte intelectual do arranjo. Depois, qual vai ser a parte física? Vai ser o tratamento técnico do documento. Para onde ele vai? Aonde vamos colocá-lo? Onde ele vai... em que parte da biblioteca que ele vai se encaixar, tá? Então, ainda assim, o arranjo se divide em duas partes: estrutural e funcional. O estrutural é um método de organização que tem por eixo a estrutura administrativa da entidade produtora do arquivo. E o arranjo funcional é um método de organização que tem por eixo as funções desempenhadas pela entidade produtora do arquivo. Bom, é fácil de gravar, porque arranjo estrutural, estrutura administrativa, arranjo funcional, funções desempenhadas. Então, assim, não tem erro, é primeira letra, tá? Vamos para o próximo slide. Interpolação. Bom, eu acabei buscando a definição na matemática, eu achei mais fácil, assim, de trazer para vocês. Bom, então, na matemática é um método que permite construir um novo conjunto de dados a partir de um conjunto discreto de dados pontuais previamente conhecidos. No caso, por exemplo, na geografia, você tem um bairro e acontecem crimes nesse bairro, né? Então são coisas pontuais. Você tem ali na polícia quais foram os locais que aconteceram um crime. O que vai acontecer nessa interpolação? Ele vai pegar esses dados, cruzar com o bairro todo e, digamos que intercalando, fazendo uma interpolação ou uma intercalação desses dados com outros índices matemáticos, né, que não convém, que não tem nada a ver com a nossa matéria. O que ele vai gerar? Vai gerar um mapa de criminalidade com a área que costuma ter mais perigo ou menos perigo. Entendeu? Então é só para vocês entenderem. Falou em interpolação, lembra de intercalar métodos, por exemplo. Ok? Bom, a escolha do método de arquivamento tem uma importância muito grande nas etapas de levantamento e análise. E isso faz sentir de forma marcante no momento que o especialista ele vai escolher o método de arquivamento. Então, no arranjo da documentação, dificilmente vai se empregar um único método. Por quê? Porque há documentos que devem ser ordenados ora pelo assunto, nome, local, data, número, ora por outra ordem, como número, autor, assunto. Tudo vai depender da sua do porquê, do para quê que o seu acervo ele funciona. Por exemplo, um local, um clube que tenha muitos frequentadores, quando eles vão fazer o arquivamento, né? Cada proprietário do título do clube, ele é identificado por um nome. Então, para essa finalidade, é muito melhor utilizar um método numérico. Entendeu? Então, vamos lá. Métodos de arquivamento. É um plano pré-estabelecido de colocação dos documentos que visa a facilidade de guarda e pesquisa. Os métodos de arquivamento estão relacionados com sistemas, o que equivale a dizer que cada sistema de arquivamento tem métodos específicos que a eles se adaptam. Tanto na organização de arquivos como na de fichários,
Os elementos a serem considerados nos documentos para efeito de classificação vão ser nome do remetente, do destinatário ou da pessoa a quem os documentos se referem, local da expedição ou do recebimento, data da elaboração, da validade ou da referência dos documentos, tá? Assunto, conteúdo ou argumento dos documentos, ou pelo número, no caso de ordem do código, quando digo código, é o exemplo do clube. Você, João, no clube é o usuário 342, ok? Bom, a escolha de um ou mais elementos vai determinar como as fichas, né, os elementos a serem considerados no documento vão ter efeito para a classificação. Por exemplo, a escolha ela vai determinar a estrutura da organização de um arquivo, respeitando sempre o grau de importância e a frequência com que ele é solicitado. Então, assim, os métodos mais comuns vai ser o alfabético, o geográfico, o numérico, no caso simples, cronológico e decimal, ou por assunto. Método numérico. Eu vou estar dando para vocês fora de ordem, porque eu achei melhor assim, porque a parte de alfabetação, né, o método alfabético, ele é cheio de detalhes. Então, é melhor que eu consiga um bloco de aula só para ele, para não ter que ficar quebrado, tá? Bom, método numérico é quando o principal elemento de classificação de um documento é um número. Por exemplo, os processos legislativos, documentos protocolados. A melhor forma de organização para o arquivo é o método numérico. Nessa modalidade de arquivamento, a consulta é indireta, pois há necessidade de se recorrer a um índice auxiliar alfabético, que vai remeter ao número sobre o qual a informação foi arquivada. O método numérico simples, ele é uma das formas mais versáteis que você vai ter para a organização de arquivos. E ele é utilizado em larga escala, tá? Principalmente na indústria, no comércio, em escolas, bancos. Porque, justamente, foi o que eu dei o exemplo do clube. Quando você é identificado através de um número, né? Na escola você é identificado pelo número de matrícula, por exemplo. Então, no método numérico simples, é quando atribuímos números aos correspondentes, pessoas ou instituições, pela ordem de chegada destes ao arquivo, sem qualquer preocupação com a ordenação alfabética, pois teremos assim um índice para auxiliar na localização. É simples, como o nome já diz. Método cronológico. Ele numera-se o documento e não a pasta, tá? É o que ocorre nas repartições públicas. O documento, depois de receber uma capa, vai ser colocado o número de protocolo e as demais informações que forem necessárias nos processos. Esse processo, ele geralmente é acompanhado e durante a sua tramitação, ele vai receber uma ficha numérica, no caso, protocolada, onde será indicado toda a movimentação do documento dentro da repartição. Também vão ser confeccionados índices alfabéticos para os nomes dos envolvidos, assunto e procedência dos documentos, a fim de agilizar o quê? As buscas. Aliás, sempre isso, né? A finalidade desses métodos das organizações é sempre facilitar o retorno, a busca do usuário. Ok? Método geográfico. Esse método de arquivamento é do sistema direto. Por quê? Porque a consulta ela é feita diretamente dentro do arquivo. Ele é muito utilizado no caso de empresas que vão manter correspondência com filiais ou agências em outros estados, cidades ou municípios, por exemplo, até mesmo país. E ainda para firmar, e ainda para as firmas
que trabalham com reembolso postal, né? Ou com transporte de carga, mercadoria. Por quê? Ele é o principal elemento da classificação documental e deve ser o local ou a procedência da informação. Pensou em método geográfico? Pensa, é o local que recebe, é o local que envia, é o local ou a procedência, da onde veio para onde vai, ok? País, estado, município, tá? É importante também salientar que a organização de um arquivo geográfico depende de uma estrutura geográfica bem definida. Por exemplo, letra A, vários países. O nome do país, o nome da capital e o nome dos correspondentes em ordem de grandeza mesmo, tá? Se houver documentos procedentes de outras cidades que não é a capital, tem que ordená-lo alfabeticamente no arquivo, logo após a capital, porque a capital ela vai ter preferência. B. Um país. Nomes dos estados, nomes das cidades, nomes dos correspondentes em rigorosa ordem alfabética. País, estados, cidades e seus correspondentes em ordem alfabética. Não tem mistério, muito simples. Os estados, vai vir nome dos estados e nome das demais cidades correspondentes, também em ordem alfabética. Cidade, nome da cidade, seguido do nome ou sigla dos estados, porque vão ter cidades aí com o mesmo nome e estado diferente. Então, é bom você colocar a referência. Na verdade, é bom não, é obrigatório, né? No caso, se você está fazendo, você já sabe que tem duas cidades com o mesmo nome, você tem que colocar o estado do lado, tá? É bem lógico, na verdade. E letra E, dentro de uma mesma cidade. O nome dos bairros ou zoneamentos, seguidos dos nomes dos correspondentes em ordem alfabética. Ou seja, vocês viram que o método geográfico não tem segredo, né? Método por assunto. Já acabou o nosso tempo, vou iniciar ele e depois falar sobre alfabetação no próximo vídeo, tá? Também queria falar para vocês que demorou um pouco de sair essas aulas, só tô gravando hoje, porque o que aconteceu? Eu tava usando o Screen Recorder, que é um software para gravação da tela, e só que a licença expirou, né? Obviamente, eu uso a licença gratuita, expirou, e eu não me dei conta, então eu gastei um bom tempo procurando um novo software para as nossas aulas. Então, já tô pedindo desculpa aí qualquer coisa, tá? Eu acho que agora eu acertei um software que grava mais de 30 segundos. Então é isso, vamos para a próxima.